Está cada vez mais difícil encontrar pessoas que se voluntariam para o trabalho, para o serviço de ajuda aos necessitados, aos mais fracos de uma comunidade. Até mesmo porque o exemplo que nós temos daqueles que se dizem embaixadores de Deus é só de corrupção, de engano, e por conta disso as pessoas se afastam desse tipo de ajuda. Mas Jesus nos convocou e nos nomeou como encarregados de fazer o bem. A mensagem de hoje é sobre isso, encarregados do bem. Você tem um minuto para Deus? Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 45 está escrito: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Nesse texto, Jesus está falando aos seus discípulos acerca da sua vinda, de todos os acontecimentos que ele vai relatando que iriam acontecer. Guerras, fome e muitos outros acontecimentos, até chegar ao ponto onde ele diz que o dia, a hora, eles não tinham como saber porque isso não estava previsto, só o Pai tem esse dia relatado e que ninguém poderia saber exatamente o dia e a hora. Embora todos os acontecimentos estejam previstos, mas daquele dia e a hora ninguém saberia. Por isso ele diz que deveriam estar preparados para que não fossem enganados. Essa preparação envolve não se enganar por tudo que ia acontecer, principalmente sobre o engano, porque Jesus repete pelo menos umas 3 vezes acerca disso. E aí chega o ponto onde ele diz que é como uma parábola, que o senhor, o patrão de uma casa, prepara os seus servos e diz aos encarregados da casa que pudessem alimentar a sua casa, para dar sustento à sua casa enquanto ele ia fazer uma viagem longa. E por ele estar demorando, diz o texto, Jesus fala nessa parábola que por ele demorar, então esses servos, eles poderiam tratar bem a sua casa, alimentar ou não, ou achar que ele estava demorando demais e relaxar ou maltratar. Então ele fala esses 2 casos que poderiam acontecer por causa dessa demora, por causa desse prazo que poderia se prolongar, desse patrão que sai para uma viagem longa e os conservos, aqueles que foram encarregados de fazer a dispensa, não fazerem isso. Então Jesus diz: quem é o servo fiel, que o seu senhor encarregou de fazer o bem, encarregou de fazer, alimentar a sua casa. Se aquele servo fiel, quando o seu senhor chegar e ele estiver fazendo isso, então feliz ele será um bem-aventurado. Mas do contrário, ele realmente não terá uma boa atitude para com Deus. O que nós aprendemos aqui é que Jesus está falando aos seus discípulos que ele os encarregou da sua casa, daqueles que ele confiou, porque nesse caso, todos aqueles que representam a igreja do Senhor, os discípulos de Jesus, são os encarregados de fazer o bem, são os encarregados de alimentar o mundo. Jesus mesmo tinha falado certa vez que os discípulos são como o sal da terra, a luz do mundo. E se o sal não servir para salgar, ele é jogado fora. Ou ninguém esconde uma lâmpada debaixo da cama, mas ao contrário, coloca em cima para que ela possa iluminar toda uma casa. Então nesse caso, essa representação, agora, Jesus está demonstrando como aquele que alimenta uma casa, aquele que está encarregado de provir uma casa. E por isso, ele fala aos discípulos que eles deveriam fazer assim, seriam como servos fiéis. Então nesse caso, todos nós que recebemos do Senhor a sua graça, o seu amor, o seu perdão, somos encarregados de fazer o bem, de ajudar os necessitados, os mais fracos, de ajudar a ser voluntários em determinados lugares onde é preciso ajudar, onde é necessário ajudar. Então, por isso, nesse dia, eu oro para que cada um de nós realmente possa ser voluntário nesta comunidade, nesta vida
para fazer o bem, para tratar os necessitados, para ajudar os mais fracos, levar um abraço, não precisa ser apenas de material, mas a sua vida, ela já representa aquilo que muitas pessoas necessitam. Então, que Deus possa trazer a cada um de nós essa força, esse alento de ser encarregados do bem. Então, eu oro nesse dia para que realmente Deus possa fazer isso em cada coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.